Na dose de atualidade de hoje, nós vamos falar sobre o atentado terrorista na Bélgica. No último dia 22 de março, o mundo observou um atentado terrorista no aeroporto de Bruxelas e em seguida numa estação de trem também próxima. E isso gerou uma sensação de insegurança, porque o aeroporto que foi atacado, ele é um dos mais movimentados da Europa e é o maior da Bélgica, além da estação de trem que fica a poucos metros de sedes da União Europeia. E a gente entende que era uma região que deveria estar segura. E aí muita gente ficou surpresa do tipo, gente, mas por que um atentado na Bélgica? E é esse tipo de erro que a gente não pode cometer. Tem dois pontos para a gente analisar. O primeiro, a atuação de células terroristas. Vale a gente lembrar que muitos estados que têm algum tipo de dificuldade de se consolidar, seja um problema de identidade, seja um problema estatal, seja uma profunda desigualdade, eles acabam sendo espaços que as células terroristas conseguem atuar. Um grande exemplo é o desenvolvimento da Al-Qaeda. Ela passa por países como Sudão, Afeganistão, Bósnia, ela vai ter braços na Síria, braços no Mali. Quando a gente pensa no caso belga, não é muito diferente. A grande questão é que muitas vezes o mundo não olha para países que não estão no foco. A Bélgica, só para a gente ter uma ideia, ela é o país que passou mais tempo sem governo na história. Ela teve 541 dias sem governo, superando o Iraque. Então era um momento que deriva da sua grande dificuldade de criar uma identidade nacional. Diante desse cenário, a Bélgica ela ainda apresenta outros dados do tipo um bairro chamado Molenbeek. E ele acabou sendo considerado um centro jihadista, um centro de atuação islâmica. Qual é o problema? Por ele ser tão excluído, muitas vezes as autoridades não vão lá. Muitas vezes você não tem uma grande atenção. E é nesse contexto que as células terroristas crescem. Aí você me pergunta assim, mas por que o atentado aconteceu? Só pela existência do bairro? Só pela dificuldade de identidade? Na verdade, não. 4 dias antes do atentado, um jihadista chamado Salah Abdeslam, ele foi preso porque ele estava envolvido nos atentados que aconteceram em Paris, no dia 13 de novembro, deixando 130 mortos. Ele foi preso e foi comemorado como um grande símbolo da vitória contra o terrorismo. Em resposta a isso, o Estado Islâmico, que assumiu o atentado, ele acelerou e gerou a explosão no aeroporto e na estação de trem na Bélgica. Diante desse pensamento, você fala, então a Bélgica entrou para o cenário terrorista mundial? Na verdade, ela já estava, gente. Só para você ter uma ideia, a primeira ocidental, a primeira mulher a cometer um atentado suicida era uma belga que em 2005 explodiu uma bomba no Iraque. 2 cidadãos que mataram a oposição talibã no Afeganistão entraram no país com um passaporte belga. O marroquino que tentou explodir um trem entre Paris e Amsterdã estava localizado na Bélgica. E a célula que planejou o atentado em Paris, no dia 13 de novembro, também estava nesse mesmo bairro na Bélgica. Então, é uma incidência muito grande que passa por um atentado a uma instituição judaica em Bruxelas, a um clima de instabilidade muito grande na região e que o mundo, na verdade, ele fechou os olhos e agora não pode fingir que foi surpresa, porque muitos indicativos já estavam demonstrando que Bruxelas e a Bélgica estão sim no mapa do terrorismo mundial. Vamos resolver uma questão de prova sobre esse assunto? A presença de núcleos radicais no país não era inteiramente nova ou exclusiva de Bruxelas. Em setembro de 2014, a Justiça de Antuérpia fez um mega julgamento de 46 fundadores e membros da Sharia for Building, uma organização terrorista responsável pelo recrutamento e formação desses jovens que tomavam parte de um conflito tão alheio ao seu cotidiano quanto o sírio. O texto mostra a gravidade da situação belga e deixa claro que a origem do problema pode ser associada... Letra A. A presença de população de baixa renda nos arredores do centro de Bruxelas. B. A divergência cultural entre a parte sul e norte da Bélgica, fato que incentiva práticas terroristas. C. Conflitos e desigualdades sociais que não foram combatidos e promoveram o crescimento de militâncias. E a opção certa é... Pessoal, se você estiver vendo pelo computador, repara que vai aparecer um quadradinho vermelho em volta das letras. Tá vendo o ABC? Apareceu um quadradinho vermelho. Então, marca, mas marca a resposta certa, tá ok? Tô aqui te esperando. Vai. E marca o quadradinho vermelho. Vai. Ei, você que tá vendo pelo celular, tá vendo? Não vai aparecer quadradinho vermelho para você, mas vai ter um izinho aqui em cima. Tá vendo esse izinho aqui nesse cantinho? Vai lá e clica. Vai aparecer as opções A, B, C. Marca, mas marca certo, tá? Aperta o izinho, aperta o izinho, aperta o izinho.